Vocês têm noção do que é o Pantanal? Eu tenho, gente, porque eu cruzei ele inteirinho de bicicleta. Alô galera, aqui é o Páscoa e eu tô novamente aqui fazendo um vídeo sem roteiro, de sopetão. Quem me acompanha aqui sabe que no último vídeo eu falei que ia dar uma pausa nos vídeos. Por quê? Porque eu tava preparando vários roteiros, eu ia fazer uma série de vídeos para falar sobre um monte de temas. E entre eles eu ia fazer um vídeo que ia falar sobre o Pantanal e também um vídeo que ia falar sobre a Amazônia. Por quê? Porque em 2010 eu peguei a minha bicicleta e saí de São Paulo pedalando e fui até o final do Rio Tietê, na divisa com o Mato Grosso do Sul. De lá eu pedalei até Campo Grande e em Campo Grande eu me preparei e cruzei o Pantanal, passando pelo meio do Pantanal a partir ali de Campo Grande, saindo ali em Rio Negro e indo lá para o Porto Jofre. Cruzei o Rio São Lourenço, ali no Porto Jofre. Eu estava no Mato Grosso do Sul, já tinha passado para o Mato Grosso. E aí foram 140 quilômetros de Transpantaneira pelo Mato Grosso. Essa viagem eu fiz em 2010 e naquela época lá, óbvio que não tinha queimada porque também era uma época de chuva, dezembro. Eu quero fazer esse vídeo aqui para contar um pouquinho de como que foi pedalar lá e o que eu aprendi nessa viagem. Eu aprendi muita coisa, gente, e quando eu vejo essa desinformação que o pessoal tá falando, inventando um monte de coisa assim, eu fico transtornado, porque o Pantanal é um dos lugares assim mais maravilhosos que eu passei na minha vida, na terra. Pra vocês terem uma ideia, eu saí pedalando daqui de São Paulo e fui beirando o Rio Tietê e fui até o Mato Grosso, até Campo Grande. E eu vi muitos animais na estrada. Eu vi tamanduá, vi ema, siriema, capivaras. Só que quando eu entrei no Pantanal, no primeiro dia de Pantanal, eu já vi mais animais do que eu tinha visto em um mês e meio de viagem. E é como se você estivesse fazendo um safari assim ao vivo. E o Pantanal ele tem uma particularidade ali sobre o terreno, a vegetação dele. Eu aprendi tanta coisa nessas viagens assim com a questão das queimadas. Entendi como que acontecem as queimadas, o porquê acontecem as queimadas. Ah, mas quem é você para falar se é algum especialista? Gente, eu não sou especialista em nada, eu sou especialista em bicicleta, eu faço viagens de bicicleta. Só que eu sou um cara muito curioso e quando eu tô viajando, você acaba conversando com as pessoas ali, dos locais mesmo, entendendo a situação. Eu aprendi uma coisa, quanto mais longe você tá do Pantanal, mais mentiras o pessoal fala sobre o Pantanal. Ah, você vai morrer, vai ser comido por onça, vai ser comido por jacaré, vai ser comido por isso, aquilo. Tava aqui em São Paulo falando que eu ia pro Pantanal, o pessoal começava a falar do Pantanal. Só que conforme você vai se aproximando, isso daí vale para tudo quanto é lugar, para Amazônia, para qualquer região. Quanto mais se aproxima da região, diminuindo o raio de 400, 300, 200, 100 quilômetros, as pessoas sabem mais e elas mudam completamente a forma de se expressar sobre aquele ponto. Quando eu cheguei em Campo Grande é uma capital que ela está a 100 quilômetros assim da entrada do Pantanal. E lá eu conheci vários ciclistas que já tinham cruzado o Pantanal, alguns que cruzaram o Pantanal sozinho. Pelo menos é o que se tem registro. Eu fui o primeiro que cruzou o Pantanal sozinho, saindo ali do Rio Negro e sentido Porto Jofre, ali meio no meio mesmo. Teve um outro ciclista que já tinha cruzado sozinho, saindo ali também, mas indo para a região de Corumbá, que é lá no Paraguai. É como se ele tivesse continuado meio para o leste. Eu fui do leste para o norte. E eu conversando com eles, eles me explicavam quais são os reais perigos do Pantanal, a questão da boca de sapo. Todos esses detalhes, assim, eu vou explicar melhor no vídeo que eu vou fazer de forma detalhada. Talvez sejam mais de um vídeo, 2, 3, 4, não sei quantos vídeos vão ser, mas vai ser bem mais organizadas as ideias. Aqui eu tô só falando mesmo na emoção, porque o que eu presenciei quando eu pedalei no Pantanal e o que eu vejo hoje nas imagens, sabendo que 11% você fala, poxa, 11% do Pantanal foi queimado só nessa queimada. Para vocês terem uma ideia, o Pantanal, 65% do Pantanal é no Brasil, os outros 35% é Paraguai e Bolívia. E a área inteira do Pantanal é mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo, se não maior do que o estado de São Paulo. Então quem é de São Paulo, imaginem só se, por exemplo, desde o litoral ali, do litoral norte até o litoral sul, fosse queimada uma região assim, até o estado, a região do Vale do Paraíba, a cidade de São Paulo, o Vale do Ribeira, imagina que tudo isso foi queimado. Imagina que essa é a área que eu estou falando com a maior biodiversidade do estado de São Paulo. Você imagina se a gente perdesse tudo isso daí? É o que eles perderam lá no Pantanal.
e perderam mesmo. Na Amazônia funciona mais ou menos assim. Eles derrubam a floresta, vendem a floresta, eu vou explicar isso aí melhor nos vídeos. Eles colocam gado ali, que a primeira coisa que faz é o pasto. Já as fazendas de soja, o que elas fazem? A soja em si, ela não desmata a Amazônia, mas ela vem e compra as fazendas de gado. Quando você vai pedalando para o norte, você vê essa transição. Você vê soja, 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 e daí você vê algumas fazendas que tem soja e gado, e depois gado, gado, gado. Ela vai avançando, então ela vai comprando as fazendas de gado, que já está desmatada, né? Já foi tudo desmatado, transforma em soja. Eles empurram os pecuaristas mais para dentro da Amazônia para fazer gado, e depois a soja vem logo em seguida. Mas agora vamos voltando para o Pantanal. O Pantanal não tem plantação, você não planta nada no Pantanal, porque o Pantanal é areia. Embaixo do Pantanal é só areia. O que nasce em cima ali naquela terra do Pantanal é vegetação de cerrado e gramínea. Tem muito pasto natural lá no Pantanal, é muito usado na agropecuária há anos. A maior parte do Pantanal são fazendas mesmo particulares, são poucas as unidades de conservação do Pantanal. Acho que, se não me engano, nem 20% do Pantanal é unidade de conservação. E por curiosidade, justamente essa região de área de conservação que está sendo queimada. Tem muita coisa mal contada aí. O pessoal fala, ah não, é combustão espontânea, acontece. Gente, primeiro lugar, na Amazônia não tem combustão espontânea, não existe isso. Eu vou explicar no vídeo da Amazônia, mas vamos falar do Pantanal. O Pantanal é um misto de cerrado. O que é o cerrado? A floresta amazônica... Floresta amazônica não. Aqui onde você ouve eu falando floresta amazônica, entenda Mata Atlântica. Continuando o vídeo. Quem é de São Paulo sabe, é floresta, uma floresta mesmo, uma mata densa, as árvores são altas, nem tão altas quanto na Amazônia, e já no Cerrado são umas árvores menores, e são árvores que são resistentes ao fogo. Então é comum você no Cerrado ver uma árvore toda esturricada, com os raminhos verdes assim já nascendo novamente. E as árvores do Cerrado, elas são como se estivesse retorcidas assim, ela é diferente. Só que a vegetação de cerrado, ela está na Mata Atlântica e está na Amazônia. Quando você derruba a mata, você acaba com a mata de Mata Atlântica, você acaba com a mata de Amazônia e o cerrado continua. Por isso que eles falam que a Amazônia está virando um grande cerrado, porque é as que resistem ao fogo. No Pantanal, é basicamente a vegetação de cerrado. Você tem frutas de cerrado, árvores pequenas de cerrado, num local alagadiço. E a terra acaba ficando rica em nutrientes por causa do regime de cheia. Tem metade do ano que é só água, e outra metade é seco. No lugar que eu pedalei, assim, umas vazantes, que parecia uma estrada, assim, puta, linda para você pedalar. Só que aquilo ali, numa época de cheia, é tudo água. Tava no mapa, assim, escrito lago. Eu chegava num gramado enorme, assim, mas na verdade, quando enche, aquilo ali vira um lago, uma lagoa gigante. Então essa coisa de trazer água e a água secar, os peixes que vêm, os nutrientes, acaba trazendo uma riqueza típica para aquela região, mas só que não dá para plantar lá no Cerrado, no Pantanal. Você não consegue plantar nada. Tanto é que o pessoal que vive no Pantanal, a alimentação deles é basicamente grãos, é macarrão. Ninguém tem uma fruta lá. Fiquei 10 dias, mais de 10 dias cruzando o Pantanal. Eita, caiu uma folha de palmeira. Eu fiquei uns 10 dias pedalando no Pantanal e eu não comi uma fruta sequer, não tem alface, para vocês terem uma ideia. Era só macarrão com carne de porco, era a paçoca que eles chamavam, arroz, era só isso que eles se alimentavam lá. Então você comia muita carne, porque não é nem de boi, porque geralmente eles não têm geladeira lá para estocar carne, então eles têm que matar um porco e comer aquele porco, uns animais pequenos, galinha, essas coisas. Então o Pantanal é um local muito particular. Em tese não tem queimada natural. A queimada natural que acontece no Cerrado é algo muito raro. Então, por exemplo, no Parque da Serra da Canastra, que é um parque mesmo, não tem gente plantando nada, tem uma queimada a cada 5, 6 anos lá. Agora, as queimadas que a gente vê aí, todas, gente, todas, sem exceção, é por ação humana. Aí você vai ter outros problemas. Você tem o pessoal que queima lixo. Eu via muita gente reclamando, pô, a gente tem que queimar o lixo aqui e tal. E eles queimam mesmo o lixo. E às vezes queimam o lixo e acaba pegando fogo em tudo, acaba perdendo o controle. E antigamente tinha uma fiscalização por parte do IBAMA para evitar. Eles até reclamavam, pô, a gente tá queimando lixo lá, daqui a pouco aparece um cara que vê pelo satélite que eles estão tacando fogo e vão lá e acabam multando eles, e, às vezes é pequeno morador. E tem gente que faz ainda queimada para limpar pasto, essas coisas. Fala que índio faz. Não, mentira, índio não faz queimada, gente. Quem faz essas queimadas aí dos índios
É minoria da minoria. Primeiro que os índios, você tem que separar muito bem. O índio que vive mesmo no mato e aquele índio que vive na cidade. É outra coisa que eu quero falar nos vídeos. Eu vou falar isso daí de uma forma mais detalhada. Então quando eu vejo eles minimizando isso daí, falando que não tá tendo queimadas, é uma coisa normal, é uma coisa natural. Não tem nada de natural nisso. Pra vocês terem uma ideia, os caras chegavam lá e eles falavam pra mim que a prefeitura, ela pegava, dava uma fazenda, uma área enorme para o pessoal do sul, São Paulo, o agricultor daqui, para eles irem e mandava os caras desmatar tudo, sendo que pela lei 80% da área de Amazônia tem que ser preservada. E eles tinham ordem das prefeituras de derrubar tudo. Se os caras não derrubassem tudo, eles tomavam a terra de volta. Não acreditem nessa ladainha que eles estão falando aí, que isso é natural, que é assim mesmo. Não é. Nunca teve um governo que teve preocupação ambiental. Nunca teve. Mas o que acontece? O pessoal que entra nesses IBAMAs, que vai trabalhar num lugar desses, são pessoas que, por exemplo, a grande maioria das pessoas que eu conheci, que trabalham nessas fundações, que prestaram concurso público, são pessoas que são ambientalistas, eles querem preservar, eles querem estudar o meio ambiente. Então eles viram a vida deles, eles vão para ganhar pouco, que não ganham muito, esse pessoal que trabalha aí, fiscal do IBAMA, ou mesmo o pessoal que trabalha nas ONGs, não, nas fundações, nos órgãos do governo que cuidam dos parques. Cara desse aí, um biólogo ganha uns 3, 4 mil reais no máximo. Ele poderia muito bem ganhar muito mais na iniciativa privada, mas ele faz aquilo porque ele quer. Essas pessoas, elas tinham um pouquinho de poder nos outros governos, elas conseguiam conter, conseguiam fazer ações para minimizar. Infelizmente, gente, eu sei que tem gente aí que adora esse cara aí, esse presidente, que endeusa ele e tudo mais. Eu nunca endeusei nenhum político, então não consigo engolir isso. Para mim é ruim engolir alguém endeusar qualquer político, seja ele Lula, seja Bolsonaro, seja quem for. O político tá lá para responder pra gente. Mas tudo bem. Então, mas tem essa galera que é apaixonada por esse cara, que acaba ouvindo cegamente o que eles falam, eles não ouvem um contraponto. O que está acontecendo, na verdade, é que eles simplesmente tiraram todo o poder desses caras que lutavam, que eram pessoas, assim como eu, que eu adoraria trabalhar lutando, preservando o meio ambiente, pelo governo, lutando contra crimes, porque o que esses caras estão fazendo, esse pessoal que faz queimada, eles são criminosos, eles estão fazendo contra a lei. Para vocês terem uma ideia, eu estava pedalando no meio do Parque do Jalapão e a gente encontra muita gente na rua. E nesses locais muito ermos, é até estranho. Você está pedalando lá, você fica sem ver uma alma viva de 1, 2, 3 horas, você não vê ninguém. Daqui a pouco tem um cara caminhando lá. Aí você começa a conversar com ele. Teve um cara que eu conheci, que era de Santa Catarina. Daí eu perguntei o que ele fazia aqui. Ele falou, não, me contrataram, me trouxeram lá de Santa Catarina, os fazendeiros, né, dali que eu trabalhava lá, me trouxeram para cá, e eu sou fogueiro. O que ele era? O trabalho deles era tacar fogo, era fazer queimada, entendeu? Então tem pessoas que são contratadas para fazer queimada. Quando eu conversava com os técnicos do meio ambiente, dos parques, tinha uma queimada numa fazenda, eles iam lá e denunciavam aquele fazendeiro. Ele falava, não, foi uma queimada natural. Só que daí quando eles iam entrar lá no meio, eles viam pneu, viam aqueles galões de gasolina, eles viam um monte de coisa ali no meio que não pode ser natural. Ou seja, a queimada ela é proposital. Antigamente, os proprietários dessas fazendas, eles tentavam enganar os técnicos do IBAMA, os técnicos do meio ambiente, que iam lá contestar o crime que eles estavam cometendo. Hoje, eles fazem o que eles querem, porque não tem técnico para lá, os técnicos foram desaparelhados, eles foram mandados embora, muitos exonerados, e o que está acontecendo é muito sério. Prestem atenção, não ouçam só o que o seu político de estimação fala, vá se orientar com as pessoas que moram lá na região. Não é todo mundo esquerdista não, gente. Eu conheci muitos fazendeiros lá que eu tenho certeza que hoje os caras estão chocados com o que está acontecendo. O cara é fazendeiro, vive ali no Pantanal, vive há muitos anos ali, faz as coisas direitinho. Inclusive, eu estou fazendo a leitura do livro dessa viagem que eu fiz em 2010. Então eu vou deixar aqui o link da playlist para quem quiser acompanhar, que eu estou chegando no Mato Grosso do Sul e vou contar minha chegada até Campo Grande, depois logo em seguida já é o trecho do Pantanal, que eu vou narrar no livro. Quem quiser um pouco de spoiler, vai lá, baixa o livro está de graça em PDF para vocês baixarem. Mas eu peço, por favor, gente, vamos prestar atenção no que está acontecendo. Nunca teve nesse país tanto ataque
aos ambientalistas. E ambientalista não é comunista, não é isso. É só um cara que adora o meio ambiente, que quer buscar soluções. Tem soluções muito melhores. Eu vou te falar também sobre a questão de florestas e manejo. As pessoas que têm fazendas de manejo lá na Amazônia, pega algumas árvores ali do meio, você faz extrativismo. Isso dá muito mais dinheiro do que gado, gente. O problema é que o pessoal que eles mandam para lá explorar a Amazônia é só pecuarista. O cara só sabe fazer gado, ele não sabe fazer extrativismo. Esse ano não teve cheia e tudo isso é por causa das queimadas na Amazônia, que impacta diretamente. Tem gente que está longe, não conhece, não tem noção de como é e está falando. Eu vejo muitos canais que eu acompanho aqui, o Meteoro, aquela Gabriela Prioli, o pessoal falando do Pantanal, legal, eles vão lá e buscam algumas informações, mas eles não conhecem, eles nunca estiveram lá. Pelo menos um vídeo do Meteoro que fala sobre o Pantanal é de um cara que é um biólogo que estudou lá, tá? Mas não são poucos os que fazem isso. As pessoas que realmente viveram lá, que procuraram também. Às vezes tem gente que vai para lá, mas só vai para pescar, fica num resort, não vai explorar o negócio. É diferente da forma que eu fiz lá, que eu cruzei mesmo lá por dentro, conversei com as pessoas, conversei com cada fazendeiro que eu encontrei no caminho lá no Pantanal, e isso daí vai prejudicar a gente no mundo, que eles vão parar de comprar as coisas nossas. O pessoal do resto do mundo, eles não vão ficar vendo notícias que só alguma parcela, alguns políticos fazem. Ninguém vê informação que o político fala, porque o próprio político que está fazendo merda, ele não vai contar as merdas que ele está fazendo. A queda do desmatamento que teve lá para 2007, mais ou menos, se não me engano, era até a Marina, que era a ministra do Meio Ambiente, mas nem foi por causa dela que ela estava lá, foi porque teve uma pressão lá dos governos europeus para não comprar mais do Brasil por causa do desmatamento. E por causa disso, os próprios agricultores reduziram, frearam os desmatamentos. E foi muito mais pressão internacional. E vai ter uma nova pressão internacional no momento que a gente está com muitos problemas. Não tem essa coisa de ongueiro, não existe isso, gente. É um ongueiro tacando fogo, isso não existe. É impossível um cara que trabalha numa ONG, que trabalha combatendo isso, vai lá e tacar fogo. Eles não precisam fazer isso para aumentar as queimadas, porque eles sabem que só de o governo não fazer nada, os fazendeiros vão tacar fogo em tudo. E quando fala ONG internacional, não é ONG internacional não, são brasileiros que estão lá. Que são brasileiros que já fazem um trabalho ali de preservação, e essas ONGs de fora veem eles fazendo e vão e ajudam eles financeiramente para eles continuarem fazendo. Quem está trabalhando lá, defendendo, são brasileiros. O WWF, se eu não me engano, é o Samuel Raif Barreto, que era um cara que era da Mata Atlântica. Quando eu fiz a viagem de 97 pelo Rio Tietê, ele estava no SOS Mata Atlântica lá e me ajudou e tal, me deu muita força na viagem, não com dinheiro, mas me deu força com informações para a gente correr atrás de muitas coisas. E depois o cara foi para a WWF, mas é um brasileiro. São brasileiros, gente. São brasileiros, são verdadeiros patriotas, são pessoas que lutam pelo nosso país, eles lutam pelo cumprimento das leis. A queimada, infelizmente, é permitida. Aqui no interior de São Paulo, o pessoal ainda taca fogo nas fazendas de cana, sendo que dá para você mecanizar tudo, não tem necessidade de tacar fogo, mesmo assim tem gente que taca fogo, e liberado por lei. Eu tenho muita coisa para falar, eu não quero fazer um vídeo já tá com 28 minutos aqui, eu vou editar, isso aí vai ficar com um pouquinho menos. Tem muita coisa para falar, mas eu encontrei minerador, garimpeiro nessa viagem. Ai, gente, é muita coisa. Eu não vou ficar... Chega, vou acabar o vídeo aqui, que senão vocês vão ficar loucos. Sigam aí, se inscrevam no canal para quando eu soltar esses vídeos vocês acompanharem. Vão ser vídeos que vai ser necessário a ajuda de vocês para espalhar para a galera. A gente começa com o pessoal da bike e depois a gente tenta levar para outras pessoas que não são do mundo da bike, para eles saberem o que é isso, o que está acontecendo com o nosso país. Tá certo? Desculpa o desabafo aí e a gente se vê até breve. Até mais, tchau, tchau. Pra andar de bicicleta